Nós começamos, irmãos, no mês de janeiro, uma série, talvez esta seja a última mensagem desta série sobre 2003, o ano da grande mudança. E eu tenho em meu coração que esta é uma bandeira que o Senhor entregou para nós, para ser aplicada neste ano de 2023. E hoje nós vamos meditar numa palavra. Eu coloquei o título: Quando Deus muda o seu nome. Você está preparado para Deus mudar o seu nome? Para lhe dar outro nome? Nós vamos ler o texto bíblico no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 17. Capítulo 17 do livro do Gênesis. A partir do versículo 1. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Vamos para o versículo 15. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Amém. Como eu falei para os irmãos, nós começamos esse tema no começo, no primeiro domingo de 2023. E esta é a sexta mensagem desta série. Antes de adentrarmos a exposição, eu gostaria de dizer aos irmãos que a primeira mensagem nesse capítulo 17 de Gênesis foi pregada na quarta-feira da outra semana. E eu quero sugerir que todos os irmãos vejam essa mensagem no nosso site ou nos nossos canais no YouTube. Eu vou pedir a fineza de colocar o endereço do nosso canal no YouTube. Nós temos dois, basta colocar de um. Os irmãos vão encontrar a primeira parte desta mensagem, alusiva ao capítulo 17 de Gênesis, com o título O Dia do Novo Começo. Amém? Amém, irmãos?
Todas as nossas mensagens ficam gravadas e estão disponíveis. Basta você acessar o YouTube, colocar uma barra e escrever Assembleia Online. Glória a Deus. Com essa sugestão, eu quero começar com uma pergunta. Alguma vez você já quis mudar o seu nome? Algumas pessoas não gostam do nome que os seus pais lhe deram, ou de quem fez o seu registro de nascimento. E gostariam de ter um outro nome. Eu mesmo achava meu nome muito complicado, e ainda é complicado. Eu tenho que soletrar muitas vezes para a pessoa entender. Mas eu atendo. Me chamam de João de Lima, eu atendo. Qualquer coisa que tiver parecido, eu estou atendendo. A lei brasileira agora facilitou, inclusive, a mudança de nome. Meus queridos irmãos, Deus mudou nomes de algumas pessoas na Bíblia. E Ele o fez para indicar uma mudança radical que Ele estava fazendo na vida daquelas pessoas. Ao preparar esta mensagem, eu fiquei com uma interrogação. Será que Deus quer mudar o meu nome? Será que Deus quer mudar o seu nome? Será que Deus quer fazer uma mudança tão drástica, tão radical na minha vida, a ponto de mudar o meu nome? Nós vamos olhar para esse texto com a ajuda do Espírito Santo e para outros, e vamos ver quando e por que Deus muda nomes de pessoas. Nos tempos bíblicos, irmãos, que a gente fala nos tempos em que a Bíblia estava sendo escrita, os nomes tinham significados que indicavam uma experiência dos pais com Deus, ou indicavam o caráter ou a situação de uma pessoa com Deus. Por exemplo, Davi significa amado, e ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Há uma história muito comovente no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo 14 em diante, de uma moça que era casada com um sacerdote chamado Finés, e o pai dele, Eli, era também sacerdote. E havia uma guerra entre os israelitas e os filisteus, e nessa guerra os filisteus venceram, e eles tomaram para si, eles sequestraram a arca da aliança, aquela arca que estava com eles desde o Êxodo. A arca representava a presença de Deus no meio de Israel. Também 2 filhos de Eli morreram naquele combate. E quando o pai soube que seus 2 filhos tinham morrido naquele combate, e que a arca do Senhor tinha sido sequestrada, a Bíblia diz, ele já era um homem idoso, ele era muito obeso, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. 1 Samuel capítulo 4, versículo 19, diz que a nora dele, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias,
de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Ela teve uma antecipação do momento do parto. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ela disse isto porque a arca de Deus havia sido tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. E acabou, meus amados irmãos, significa quando a vida perde o brilho. E realmente, se a glória de Deus não se fizer presente na vida de uma pessoa, não importa quanto dinheiro ela tenha, quantos diplomas ela tenha, quantos filhos ela tenha, não importa. Essa pessoa terá uma vida sem brilho, uma vida opaca, sem brilho. Muitas pessoas, meus amados irmãos, que sofrem de depressão, de pânico e de outros transtornos mentais, como bipolaridade, esquizofrenia e outras psicoses, demência, deficiência intelectual, QI baixo, transtornos de desenvolvimento mental. Eu estou afirmando que se essas pessoas derem um passo em direção a Jesus e passarem a se alimentar da palavra de Deus, fizer 3 refeições por dia da palavra de Deus, essa pessoa será instantaneamente curada. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a mudança de um nome representava uma mudança radical, uma mudança drástica na vida de uma pessoa. Salvo poucas exceções, irmãos, uma mudança de nome somente pode ser feita por Deus. Porque Deus, ao mudar o nome de uma pessoa, Ele dá para essa pessoa uma nova natureza. Ele dá para essa pessoa uma nova estrutura de pensamentos, uma nova identidade. Porque Deus quer que o propósito de vida, que aquele nome faz jus, que aquela pessoa tenha todas as condições para encarnar dali para diante o que aquele nome representa. Aqui, Deus fala com Abraão, estabelece um ponto de virada na vida de Abraão e também um ponto de virada na vida de Saraí, a sua esposa. Um ponto de virada, irmãos, para a grande mudança na nossa vida, pode ser em decorrência de um grande evento, como esse do capítulo 17, em que Deus apareceu a Abraão, ou como aquele episódio em que Jesus apareceu a Saulo de Tarso. Porém, um ponto de virada pode também ser o resultado de pequenos acontecimentos, pequenas mudanças. E nós vamos assimilando e vamos acumulando. E nós permitimos que o agricultor, que é o pai, pegue o seu tesourão e um dia ele corta
esse ramo. Esse ramo está roubando a seiva. Depois, outro dia ele corta aquele outro ramo. Esse ramo é um ramo inútil. Eu quero que essa videira dê muito fruto. Então eu não posso deixar que ramos inúteis consuma a energia dessa videira. Então, irmãos, pequenos acontecimentos, pequenas mudanças que nós vamos acumulando dia a dia, e nós vamos crescendo na fé, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, no conhecimento da palavra de Deus, na intimidade com Deus. E haverá um momento em que todas essas coisas vão se juntar e vão se completar, e elas juntas vão marcar a grande mudança e estabelecer outro momento nas nossas vidas. Eu fico muito impressionado, irmãos, ainda agora, lendo aqui, quando Deus falou para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Meu Deus, se fosse eu ia ficar com 253 interrogações. Onde é que eu estou errando? Abraão, irmãos, a essa altura, ele já tinha um relacionamento com Deus de 24 anos. Esse relacionamento começou em Gênesis capítulo 12 e versículo 1, que diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 4, diz que nesse tempo Abraão tinha 75 anos. Agora Abraão está com 99 anos. 24 anos se passaram desde aquele momento, e Abraão andou com Deus, e foi andando em uma caminhada de fé, em uma caminhada de obediência, porque ele saiu sem saber para onde ia. Aleluia. Glória a Deus. Se fosse seu marido, você continuaria casada com ele ou não? Você quer ir, você vai. Eu vou ficar aqui com a minha família. E agora Deus aparece novamente a Abraão e muda o seu nome, e muda o nome da sua esposa, e Deus lhe dá ainda instruções a respeito da circuncisão. Sobre a circuncisão, os irmãos vão ver na mensagem que eu me referi de quarta-feira passada. Agora, irmãos, nós observamos pela Bíblia, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, alguns relatos em que Deus mudou o nome de determinadas pessoas para outros nomes. E fica uma pergunta: por que Deus tomou e toma assim? Porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Porque Deus toma medidas tão drásticas e tão radicais em relação a determinadas pessoas, a ponto de mudar os seus nomes. Eu descobri, irmãos, que em cada caso que Deus mudou o nome de uma pessoa, Deus queria dar a essa pessoa uma nova visão para a sua vida. Ele queria que ela desempenhasse outro papel que ela não estava desempenhando na sua totalidade. Deus queria que ela cumprisse o plano que Ele traçou para a sua vida. A Bíblia não proíbe que a pessoa mude o seu nome. Nós temos o caso de Noemi. Ela teve uma experiência muito negativa
na terra de Moabe, para onde ela se mudou, juntamente com seu marido e seus 2 filhos, sem consultar a Deus e sem consultar também o livro da lei, porque um israelita não ia sair da terra que Deus lhe dera para ir para Moabe. E a Bíblia diz que quando ela voltou para Belém, viúva, porque o marido morreu, os 2 filhos morreram, ela voltou somente com a sua nora, Ruth. Quando ela voltou para Belém, as pessoas a reconheceram e falaram: é Noemi, é Noemi. Ruth capítulo 1, versículo 20. Mas ela respondeu: não me chamem de Noemi, que quer dizer, ou que significa encantadora, agradável. Chamem-me Mara, amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Novamente equivocadas. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ainda bem que trouxe de volta. Voltou de mãos vazias, mas voltou. Tinha que falar: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Essa é uma teologia, irmãos, que até hoje permanece em alguns grupos. Em compensação, nós temos a mudança do nome de Saulo para Paulo, e que também reflete as mudanças positivas que ocorreram na vida de Paulo, de Saulo de Tarso, quando ele teve um encontro com o Cristo ressuscitado. E ele passou pelo novo nascimento. E depois que Saulo foi ordenado apóstolo dos gentios, ele mudou o seu nome de Saulo, que significa destruidor, para Paulo, que significa pequeno. Então, Saulo, o destruidor da igreja, era o pequeno Paulo. Era simplesmente o apóstolo Paulo. Era um homem simples, um homem humilde e um homem que ainda tinha um espinho na carne, e ele suportava aquele espinho na carne. Entre nós há um caso conhecido, que é do pastor Paul Yong-Shu, que aos 56 anos de idade, ele mudou o seu nome de Paul Yong-Shu para David Yong-Shu. E ele dizia que fez isso seguindo uma revelação do Espírito Santo. Ele foi fundador e pastor da maior igreja evangélica do mundo, localizada em Seul, na Coreia, da nossa denominação Assembleia de Deus. Meus queridos irmãos, quando Deus muda o nome de uma pessoa, Ele está mostrando o seu poder. E Ele está também demonstrando que essa pessoa voluntariamente colocou o controle da sua vida nas mãos de Deus. Aleluia. Em Gênesis capítulo 17 e versículo 5, Deus mudou o nome de Abrão, que significa pai nobre, para Abraão, que significa pai de todos os povos, ou pai de multidões. E esse novo nome, irmãos, Abraão, ele se encaixava, ele evidenciava a realização do plano que Deus havia traçado para a vida de Abraão, que era ser pai de todas as nações. Deve chamar novamente, quero ressaltar, a nossa atenção, que Deus mudou o nome de Abraão depois de 24 anos. Ele deu provas. 24 anos andando com Deus. Ele deu provas que ele estava
resolvido ir até as últimas consequências para cumprir o papel que Deus designou para ele. No mesmo capítulo 17, versículo 15 e 16, nós lemos que Deus mudou também o nome da esposa de Abraão, de Saraí, para Sara, pela mesma razão que Deus mudou o nome de Abraão. Saraí significa minha princesa, como se fosse uma honra privada, uma honra que se estabeleceria somente no meio da família. Mas Deus tirou o i, porque era Saraí, e ficou apenas Sara, que significa princesa, porque ela seria princesa de todas as nações, não apenas princesa da sua família imediata, mas ela seria respeitada, reverenciada por todos aqueles que são filhos na fé de Abraão. Sara ia desempenhar um papel muito importante na humanidade. Então, irmãos, poderíamos resumir aqui dizendo que Deus muda o nosso nome, ou o nome de uma pessoa, para que ela receba a promessa que um dia o Senhor lhe fez. Muitos receberam promessas antes de serem gerados. Deus já mandou uma palavra profética. Outros receberam uma promessa estando sendo gerado no ventre da mãe. O Senhor já revelou algo. De qualquer maneira, todos nós temos um plano maravilhoso que Deus fez, desenhou para as nossas vidas. Eu quero dizer a você que se você não se mostrar resistente ao chamado de Deus, mas eu tenho 24 anos de crente. Deus chamou Abraão para um novo começo. Se você estiver com seu coração maleável, como barro na mão do oleiro, Deus vai mudar o seu nome, porque o seu nome é importante no divino propósito de Deus, no seu plano sobrenatural para a sua vida. Quando ele, repito, não tem problema, todo dia ele fala nesse versículo, não tem problema. Salmo 139, versículo 16. Ele escreveu todos os seus dias de vida, quando nenhum deles havia. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Eu acho isso fantástico. Aleluia. E a minha busca, a minha obsessão é para conhecer esse plano maravilhoso que Deus desenhou para a minha vida e ir até as últimas consequências para realizá-lo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12 e versículo 2, ele chamou esse plano de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos um outro caso, irmãos, no Antigo Testamento, o caso de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Jacó, ele veio de uma gravidez de gêmeos, mas ele não foi o primeiro a nascer. O primeiro a nascer foi Esaú. E digamos, poucos segundos depois, nasceu Jacó agarrado, segurando no calcanhar do seu irmão. E quando ele atingiu a sua maioridade, o seu objetivo parece ter sido ter o que Esaú tinha. Ele fazia qualquer negócio para ter o que Esaú tinha, que era o direito à primogenitura.
Porém, muitos anos depois, Jacó é confrontado e o seu irmão vem disposto a vingar-se dele. E Jacó fez a coisa certa. Ele foi buscar a Deus sozinho. Há situações, há momentos que nós temos que ir buscar a Deus sozinhos. Podemos pedir para o irmão ajudar a levar a nossa cruz, podemos, mas há situações que você tem que encarar e buscar a Deus sozinho. Gênesis capítulo 32 diz que naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque, reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro, também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia, que era um anjo. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a coxa, a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou. Ali Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Um novo nome, irmãos, no lugar do velho nome Jacó, que significa aquele que segura no calcanhar dos outros. Usurpador, oportunista. Que Deus tenha misericórdia. Tem nenhum problema colocar o nome no filho de Jacó. O grande problema é ser um Jacó. Porque a gente vê, irmãos, mesmo na casa de Deus, pessoas que ficam segurando no calcanhar do outro. Porque ele e não eu. Eu tenho mais tempo de casa. Eu tenho mais estudo do que ele. Eu tenho mais serviço do que ele. Agora, a bênção dada a Israel causou uma mudança radical nele. E Jacó se tornou um homem diferente, porque ele desistiu de lutar por direitos. Ele desistiu de lutar por si mesmo. Ele reconheceu a soberania de Deus sobre a sua vida. Ele se tornou um homem humilde. Nós podemos ler vários acontecimentos depois. E esse Jacó não é aquele Jacó, porque Deus mudou a sua personalidade, a sua natureza, e ele recebeu uma posição muito elevada. Ele se tornou o patriarca de Israel, porque dele provém as 12 tribos que formaram a nação de Israel. Deus muda o nome de alguém para mudar o passado, para apagar o passado, para virar aquela página triste do passado. Nós temos um outro caso, irmãos. Eu confesso aos irmãos que eu não sou assim, um cara tão conhecedor da Bíblia. Eu só fiquei sabendo disso daqui agora que eu fui preparar esta mensagem, que é a mudança do nome de Oséias,
aquele que era ajudante de Moisés, filho de Num, ajudante de Moisés, em Números, capítulo 13, e versículo 16, diz que Deus mudou o nome dele, que era Oséias, para Josué. Quantos sabiam disso? Levante a mão. Oh, vocês são craque, hein? Amém. Aplausos. Oséias significa salvação. E Josué, e também Jesus, significa Deus é a salvação. Jeová salva. Deixando claro que dali em diante, aquele homem não lutaria segundo as suas forças, segundo as suas estratégias de guerra, mas ele deixaria que Deus guiasse, passo a passo, nos mínimos detalhes. E Deus mudou o nome dele, porque Deus tinha um grande plano para ele, que era substituir Moisés, meu servo, com quem Deus falava cara a cara. E ele seria incumbido de levar o povo até a terra prometida. Deus muda o nosso nome quando Ele quer nos dar novas responsabilidades. No Novo Testamento, irmãos, há o caso de Simão Pedro, em João capítulo 1, versículo 42, que diz que André levou Pedro a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus olhou diretamente para o coração de Simão e viu no coração de Simão alguém que estava preparado para ir até as últimas consequências, e mudou o seu nome para adequá-lo à forma correta, completa da sua identidade à igreja, porque Jesus tinha uma tarefa para ele, que era, João capítulo 21, versículo 7, apacentar os discípulos e as ovelhas do Senhor. Agora, irmãos, eu fiquei imaginando, Pedro ou Simão era um dos muitos pescadores do lago da Galileia. Ele era mais um dentre milhares ou centenas de pescadores. E de repente, ele se torna um dos pilares da igreja de Cristo. E a própria igreja católica, fala, Pedro é papa. Um dos pilares da igreja de Cristo. E Pedro experimentou essa grande mudança no seu nome. E essa mudança, irmãos, para Pedro começou no dia que Jesus conheceu Pedro. André o apresentou: mestre, este é Simão, meu irmão. Jesus, olhando para ele, imediatamente mudou o seu nome. O Senhor trabalha como Ele quer. Na época, evidentemente, Pedro não tinha a menor ideia de que a mudança de seu nome estava relacionada com o plano maravilhoso que Deus tinha para ele, que era apacentar as ovelhas do Senhor. Agora, uma coisa ele sabia, dizendo sim ao que Jesus falou. Quando Jesus falou, pule, ele pulou. Ele não quis uma argumentação, uma explicação lógica. Senhor, se é tu, manda que eu ande também sobre as águas. E Jesus disse, vem. E ele pulou. Aleluia.
Olha, irmãos, nós perdemos muitas oportunidades porque nós queremos coisas racionais, nós queremos as explicações, nós queremos ver os números, nós queremos ver as projeções, nós queremos ver os gráficos, nós queremos ver como se tem algum exemplo do passado sobre aquilo. Agora o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E o que Ele tem para fazer nas nossas vidas, se nós dermos lugar, Ele vai fazer. Eu quero dizer para os irmãos que o Senhor Jesus tem me guiado em diferentes períodos da minha vida. Ele não mudou o meu nome civil. Eu até gostaria que Ele tivesse mudado. Mas Ele tem mudado a minha vida. Situações, circunstâncias que antes me deixavam de alma ferida, hoje já não deixam mais. Ele muda a nossa natureza. Ele muda a nossa estrutura de pensamento. Eu não estou falando que eu cheguei lá. Pelo contrário, eu não cheguei lá. Ainda não. Ainda há muito a ser lapidado. A tesoura ainda vai cortar muito. A machadinha, porque o Senhor, Ele tem uma machadinha, não é isso? Vocês já leram? Que Ele tem uma machadinha. A machadinha dele ainda vai tirar muita imperfeição. Mas, irmãos, coisas como eu falei para vocês, que antes eu ficava triste, ferido, angustiado, irado. Coisas que podem trazer prejuízos financeiros ou prejuízos para a imagem, ou, como a Bíblia diz, dano próprio, já não me afetam mais, porque é simplesmente pegar cada uma delas e levar aos pés de Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Antes nós éramos conhecidos por nossas transgressões e por nossa inimizade contra Deus. Mas Deus mudou o rumo da nossa vida e nós fomos reconciliados com Ele por meio de Cristo. E hoje Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos conhecidos e somos tratados. Quando um demônio vê você, ele diz: quem é esse? E ele já sabe. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero finalizar esta mensagem quando Deus muda o seu nome, dizendo que todo crente deve ter conhecimento de que quando ele entrar no reino dos céus, o Senhor lhe dará um novo nome. Nós não sabemos qual é esse novo nome. De uma coisa eu tenho certeza: o nosso novo nome vai ser um novo nome também maravilhoso. Assim como o dele foi maravilhoso. E eu não sei, irmãos, porque Jesus também vai ter um novo nome. O novo nome dele. Se o nome material, Jesus, é maravilhoso, e o novo nome de Jesus? Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. O Senhor diz ao vencedor: farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. Essa tatuagem eu quero.
Essas outras aí não, mas essa eu quero. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E vai gravar sobre nós, sabe o quê? O seu novo nome. Aleluia! Oh, glória a Deus! Qual será esse novo nome de Jesus? Eu fiquei pensando, talvez esse novo nome de Jesus esteja relacionado com o que ele fez, com a nova Jerusalém que desce do céu, que desce do meu Deus, que é a igreja, ou relacionado com o seu sacrifício na cruz do Calvário. E nós teremos sobre nós, escrito sobre nós, esse novo nome de Jesus. Agora, meus amados irmãos, o nosso novo nome, o apóstolo João, Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, escreve: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu não sei como você será chamado nesse tempo. Eu não sei como eu serei chamado nesse tempo. Mas eu sei que esse novo nome está chegando para nós. Esse novo nome está chegando para mim. Eu fiquei pensando, talvez o nosso novo nome reflita o nosso papel no reino de Deus, a nossa personalidade, ou o nosso caráter, como Deus fez com Abraão, com Sara, com Israel, com Josué, com Paulo e com Pedro. Parece que Deus gosta de chamar as coisas e as pessoas pelos seus feitos, pelos seus fatos, pelas suas funções. Assim que Isaías, que anunciou a salvação, significa a salvação do Senhor. Ezequiel, que deixou um livro encorajador sobre a vitória, sobre o futuro do povo de Deus, significa Deus fortalecerá. O nome de Jesus, assim como o nome de Josué, significa Jeová salva. Meus queridos irmãos, a aplicação desta palavra, se você acreditar nesta palavra, porque se o profeta perguntou, quem creu? Então a pregação dele foi para muitos, mas muitos não creram. Então ele perguntou, quem creu na minha pregação? Eu quero dizer, se você acreditar nessa pregação e aplicar esta palavra, a aplicação desta palavra vai representar uma mudança no seu nome. A pergunta que eu faço é, você está pronto para receber um novo nome, receber uma nova identidade, receber uma nova estrutura, receber uma nova natureza? Ou você quer continuar da forma como está, sendo o mesmo crente de 5 anos atrás? E ainda tem uns que falam, naquele tempo eu era mais do que sou hoje. Já vi gente fazendo esta avaliação, falando, olha, naquele tempo, não! Hoje nós estamos mais perto do arrebatamento do que naqueles primeiros dias da fé. Os dias que precedem o arrebatamento são dias de ciência, são dias de sabedoria, são dias de profecia, são dias de revelações, são dias de visões, são dias de derramamento do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. Aleluia. Agora, pessoas que elas querem ser o mesmo crente de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, como nós falamos, o odre velho, atrasando a realização da boa, perfeita
e agradável vontade de Deus na sua vida. A escolha é de cada um de nós. Deus não vai nos forçar para que nós recebamos algo novo. Agora tem uma coisa: para suportar o novo, tem que haver uma separação do velho. E a separação do velho tem que ser cirúrgica. Tem que ser uma separação radical, uma renúncia total. Jesus, na parábola dos 2 odres, 2 vinhos, odre velho, odre novo, vinho velho, vinho novo, em Lucas capítulo 5 e versículo 37, diz: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres velhos, o vinho novo se derramará e os odres velhos se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E a seguir, Jesus fala de pessoas que estão tão acostumadas com vinho velho, que rejeitam o vinho novo, porque elas gostam do vinho velho, mesmo que o vinho velho já estiver com aquele gosto de vinagre. Mas elas sempre beberam do vinho velho, e elas acham que o vinho velho é o melhor vinho do mundo. Na verdade, irmãos, o vinho novo é melhor. O sabor pode ser diferente, a cor pode ser diferente. Alguns olham e rejeitam, mas você está recebendo a palavra de Deus nesta noite para discernir entre o vinho novo e o vinho velho, e você falar: eu vou me qualificar para receber o vinho novo. Jesus falou: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Eu gosto do velho, eu quero o velho. Não, meus amados irmãos, é preciso uma nova visão, é preciso odres novos, é preciso uma nova mentalidade, é preciso uma reengenharia na forma de pensar. Foi o que Deus fez para Abraão. Ele queria ser o pai de uma família, e Deus tinha para ele um projeto, para ele ser o pai de um grande povo, de uma grande nação. E Abraão tinha que aprender a parar de pensar pequeno, porque Abraão estava tentando resolver um problema, que ele falou: pode ser, posso resolver isso com o meu escravo, o meu servo, o Damasceno Eliezer. Depois surgiu o seu filho Ismael, mas Deus tinha algo muito maior, e precisou mudar o nome dele. Da mesma forma, Deus quer mudar a nossa identidade, a nossa natureza, e Deus quer revelar o seu propósito para conosco. O velho nome é a velha forma de pensar, a velha forma de viver, a velha forma de julgar as pessoas pela sua aparência, por aquilo que elas são, por aquilo que elas têm, ou por aquilo que elas representam. Mas nós aprendemos que o vinho novo de Deus não pode entrar no odre velho. É preciso ser odre novo. É preciso receber nova identidade. A palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 22, que para que nós possamos nos revestir do novo homem, nós temos que nos despir do velho homem. A questão, meus amados irmãos, ela não é uma questão com muitas respostas. A questão não tem explicações. A questão, ela é simplesmente binária, sim ou não. Ou nós aceitamos os processos pelos quais Deus vai fazer isso em nossa vida, ou nós ficamos resistindo e mantendo a mesma maneira de pensar, mantendo a velha escolha,
O arbítrio é nosso. 2 caminhos, 2 escolhas. Eu quero concluir perguntando para você: como você gostaria que Deus lhe chamasse daqui em diante? Você permitirá que o Espírito Santo trabalhe no seu interior, a ponto de as pessoas não acreditarem que você é você? No reino de Deus é assim. E essa é a proposta do Espírito Santo nesta noite, para mim e para você. Eu gostaria, irmãos, de convidar 20 pessoas que ouviram esta palavra e que gostariam de colocar uma placa sobre os seus corações, sob nova administração, visível, para que todos vejam e perguntem o que aconteceu com você. Você não é mais o mesmo. Não. Aquele que você conheceu, ele acabou de morrer domingo. Ele estava agoniando, ele estava nas últimas, e domingo ele acabou de morrer. E agora eu sou um novo homem, agora eu sou uma nova mulher. Glória a Deus. Estejamos todos de pé. Se você quer fazer isso, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou pedir que 2 irmãs venham orar com esta senhora, por favor. Não são do Espírito Santo. Eu vou pedir que 2 irmãos estejam orando com aquele irmão ali. Também não são do Espírito Santo. Oh, aleluia. Pode vir para cá, irmãs, por favor. Dá um passinho aqui. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Isto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ó Senhor Jesus, eu também me junto a esses irmãos que vieram aqui à frente, porque nós queremos ter uma nova experiência contigo. Existem algumas palavras, alguns pensamentos, algumas ações e algumas reações que são incompatíveis com a tua glória. E nós queremos abrir mão de tudo. O Senhor pode deletar tudo, remover do nosso vocabulário. Dá-nos olhos de santidade. Dá-nos um coração como o teu, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode realizar a cirurgia. Pode tirar este coração endurecido e colocar um coração sempre maleável nas mãos do oleiro. Oh, aleluia, 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 aleluia. Contanto que nós cumpramos e realizemos a tua boa, agradável e perfeita vontade. Aleluia. Toca-nos poderosamente nesta noite. O Senhor já tem tocado com a tua palavra, mas toca-nos com a unção. Aqueles que estão entregando as suas vidas para Jesus Cristo nesta noite, que haja, Senhor, um romper com
com a velha vida, com o velho homem, com a velha mulher, com os velhos costumes, com as velhas conversações, com os velhos hábitos. Remove, Senhor, todo vício de álcool, de drogas, de fumo, em nome de Jesus Cristo. Declaramos liberdade. Declaramos liberdade. Os grilhões estão quebrados, destruídos, livres, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os pastores venham aqui orar por esse rapaz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus, toda malignidade, todo espírito maligno, sai em nome de Jesus. Sai, sai. Ocupa este lugar, plena com a tua glória, com o teu poder, com a tua virtude, com a tua sabedoria, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Os irmãos podem ficar aqui na frente, por favor. Ele são todas as coisas, porque dele por ele. Em nome de Jesus. A poder, 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 a poder. Sai, sai. Legiões de demônios saiam desse rapaz pelo poder do sangue. Sai, 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 sai. Saiam todos e não voltem mais neste corpo. Que dele por ele, para ele são todas as coisas. Toda macumba, todo trabalho oferecido em cemitérios, em cachoeiras, em matas, em ruas, em esquinas, desfazemos pelo poder do nome de Jesus. Declaramos morte e vida, morte da velha mulher e vida da nova natureza, em nome de Jesus. Tomamos esta mulher, arrebatamos das mãos do maligno e a consagramos para Deus, para o reino de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. A Ele a glória para sempre, para sempre. Amém. Amém. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale outras línguas. Quando você fala em outras línguas, o seu espírito ora bem, o seu espírito ora de forma inteligente, o seu espírito ora de forma sobrenatural. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, livre. Você não pode ocupar esse corpo, porque ele está aqui na casa de Deus, e aqui a autoridade é do Espírito.
Santo, o Espírito Santo é que tem autoridade aqui. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. A Ele glória, louvor, autoridade, dominação pelos séculos dos séculos. Aleluia. A página está virada. É um novo momento, um novo nome, uma nova natureza, um novo sentido.